Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o azudimetileno. A maioria das pessoas já conhecem o azudimetileno, só que com outro nome, por violeta genciana. Quando a gente era pequeno, quem era pobre vai lembrar que as mães usavam violeta genciana na boca das crianças quando estavam com boqueira, né? Então pegava aquela boqueira, né, aquela bactéria na escola, porque tomava água todo mundo no mesmo copo, aqueles plásticos, aqueles copos de plásticos da merenda também era uma fonte muito grande de contaminação, né? E as mães passavam a dita cuja da violeta genciana. Mas ela não foi inventada para isso, gente. Ela foi inventada em 1876 para tratamento, sabe do quê? Da malária. E foi um sucesso no tratamento da malária. Depois, ela acabou, infelizmente, caindo no esquecimento, porque todas as propriedades que ela tem de off-label, que seja o outro uso dela, não eram conhecidos, foi ficando esquecido. E hoje nós estamos conseguindo ressuscitar, né, o uso do azudimetileno. Só que essa violeta genciana que tem na farmácia, gente, prontinha já para uso no cabelo, ela é contaminada, tá? Então ela não está num grau puro. Então precisa, para a gente tomar, precisa ser ou o grau PA ou o grau USP de pureza, tá? Então tem que ser esses dois. Mesmo assim, não fica caro. E hoje, as farmácias de manipulação já estão mais abertas. Até o ano passado, para você manipular o azudimetileno, era um problema sério. Hoje, a maioria das farmácias já estão fazendo manipulação. Mas elas pedem uma receita. Se você não tem uma receita, como que você vai fazer? Ou você pede a receita para a Jo, ou você compra do Eduardo, da Kátia, da Neuza, do César. Compra do César, porque daí o compra do César, a gente ganha um lucrinho aqui. O César é meu marido. Muita gente não sabe, mas o César é meu marido, né? Então, compra dessas pessoas que você vai estar comprando o azudimetileno bom, puro, num grau de pureza legal, que não vai estar contaminado. Tá, mas então vamos dizer para que o negócio serve, né? Eu só mando o pessoal comprar, já dou contato de vendedor, já, né? Tô parecendo aqui aqueles camelô de rua. Não, vamos dizer para que serve o negócio, tá? Hoje em dia, ela está sendo muito estudada no tratamento, principalmente de Alzheimer, tá? Então, tem muito mais estudos de Alzheimer com azudimetileno do que com outra doença, em outra patologia qualquer, tá? Mas os meus pacientes, por exemplo, que têm câncer, todos eles estão usando azudimetileno. Tá? Azudimetileno, ninguém sai de dentro do meu consultório sem um azudimetileno ou uma receita de azudimetileno na mão. Tá? Por quê? Porque ele é fantástico no seu uso, fantástico nas suas propriedades. Então, é muito útil o uso do azudimetileno para o paciente oncológico, para o paciente que tem uma idade já mais avançada. Agora foi estabelecido, acho que foi em São Paulo, que acima de 60 anos já é idoso. Ai, Jesus, né? Daqui 10 anos eu sou idosa. Né? Então, acima de 45, a gente já pode começar a usar o azudimetileno para prevenir as doenças degenerativas cerebrais, para manter também os outros órgãos limpos que a gente já vai ver. A principal propriedade do azudimetileno, gente, é que ele é um oxigenador. Tá? Lembra que nenhuma doença gosta de oxigênio. Tá? Então, todas as doenças que podem ser combatidas com a oxigenação podem ser tratadas com o azudimetileno. A molécula de azudimetileno, ela é uma coisa muito incrível, porque o oxigênio é doado pelo azudimetileno e ele mesmo volta a pegar a mesma molécula e se doar de novo. Então, ele faz um processo de eliminar os radicais livres durante todo o tempo que ele está no teu organismo, que é aproximadamente 6 horas. Tá? Então, durante aproximadamente 6 horas, o azudimetileno vai estar doando o oxigênio e fazendo o oxigênio de novo, pegando o oxigênio. E isso ele vai mandar direto para o DNA, que está no núcleo da célula. Então, imagina que coisa mágica. Consegue imaginar
o oxigênio, se você pegar aí no Google e ver como que funciona a oxigenação da célula, você vai ver uma coisa muito legal. Eu procurei até para ver se tinha algum estudo do azidometileno que mostrasse isso, mas não achei. Tá? Mas eu consigo imaginar aqui na minha cabeça como que é essa doação de oxigênio feito pelo azidometileno, e ele de volta, ele pega o que sai oxidado de dentro da célula e novamente ele transforma em oxigênio. Então é muito legal, né? A oxidação é ela que danifica as proteínas, tá? Ela danifica a proteína, o ácido nucleico, a membrana celular, tá? Então, o azidometileno, quando ele faz esse processo de se oxidar, né? Desculpe. Se oxidar e doar o oxigênio de novo, fazendo um ciclo, ele faz um trabalho fantástico, gente, tá? Foram feitas culturas de células no laboratório para ver isso, e ele consegue oxigenar 4 vezes mais que um composto que apenas gera oxigênio. Por quê? Porque ele pega o que está oxidado e, de novo, ele transforma isso em oxigênio. Isso é fantástico, gente, tá? E ele é 170 vezes mais eficaz quando comparado a uma substância capaz de apenas se ligar ao DNA para oxigenar. Então, qualquer terapia que você tenha ouvido falar sobre oxigenação é fichinha perto do azidometileno. Tá? O azidometileno é o top de linha que tem agora para a oxigenação. Gente, eu estou olhando aqui, ó. Não está aparecendo os comentários. Eu tenho 10 comentários. Agora conseguiu. Agora deu, tá? A Neide, minha fiel escudeira, dizendo que ela chegou. E eu já sabia. Ela não conseguia me achar porque eu estava demorando mesmo, sabe, Neide? Eu me atrasei. A Tainá. Oi, Tainá. Quem mais? A Isa. Oi, Isabel. A Bruna. Sandra Neres. Betânia, a Tainá está perguntando quem tem câncer pode fazer hiperbárica, então, Jô? Calma, né? Vamos ter a prudência de não generalizar. Alguns casos sim, alguns casos não. Mas, como eu disse agora há pouco, qualquer terapia de oxigenação pode ser feita com azidometileno com muita eficácia, tá, Tainá? Então, não vamos pensar em hiperbárica, não. Gente, eu vou tossir. Eu fiz uma arte, sabe? Eu peguei aquele líquido do lavacar, que lava carro, sabe? Não lembro agora o nome. Aquele azulzinho. E eu coloquei, joguei tudo no banheiro. E daí eu fechei a porta e fui enxaguar. Agora eu tô com processo alérgico, tá? Então, se eu der mais umas tossidas aí, vocês me perdoam. Vocês já ouviram falar em terapia fotodinâmica para tumores externos e feridas? Então, é um processo assim, ó. Presta atenção, Tainá, que tem ligação com o que você está pensando. Luz para combater o tumor. Tá? Então, é terapia fotodinâmica. Para tumores internos, o azidometileno não vai fazer esse trabalho de levar a luz até lá. Mas para tumores externos, escaras, feridas de diabetes, o que a gente faz? A gente coloca o azidometileno e coloca uma exposição ou da luz infravermelha, né, aquela que tem no aparelhinho, ou da luz solar. E a gente faz uma terapia de fotodinâmica dessa forma. De uma forma caseira, uma forma simples e muito eficaz, que eu tenho visto resultados bem legais em tumores externos, em escaras, colocando o azidometileno e uma luz em cima. Por quanto tempo, Ju? Não vai deixar um tempão lá, porque a luz vai queimar. O infravermelho, ele precisa de 15 a 20 minutos para fazer efeito. A luz solar, 10 minutos no máximo, tá? Quem é do sul não vai nem conseguir, né, essa luz solar, porque já era o sol, viu, gente? Já tá esfriando para cá, já tá nublado, eu acho que o verão já era. Gente, o azidometileno, ele é tão maravilhoso, tão seguro, que ele está sendo usado até como colírio.
tá? Só não vai pegar o azudimetileno 90 microgramas aí que você tem em casa e tacar no olho, não, tá? Tem um processo pra gente fazer, dinamizar mais ele. Vou tossir de novo. Os processos alérgicos do olho, como conjuntivite, pode ser tratada com cloreto de sódio, que é o quê? O SARzinho da cozinha, e o azudimetileno numa dinamização, que se você tiver problemas, você me pede, eu te explico certinho, tá bom? Vamos voltar lá no Alzheimer, que eu dei uma perdida aqui, né? O Alzheimer afeta 24 milhões de pessoas em todo o mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, vai duplicar a cada 20 anos. Querem que eu repita? Né? Porque esse número é assustador, gente. Ó, quanta gente vai ficar com demência. Olha, eu tenho pavor disso, eu tenho muito medo, eu tomo azudimetileno todo dia. O Alzheimer afeta 24 milhões de pessoas em todo o mundo e, segundo a Organização Mundial de Saúde, vai duplicar a cada 20 anos. Tá? Pesquisadores do mundo inteiro estão fazendo estudos clínicos em duplo cego. Sabe o que é duplo cego? Duplo cego é assim, a pessoa não sabe o que ela está tomando. E, junto com esse duplo cego, as pessoas estão tomando placebo controlado. Tá? Então, esse estudo é assim, ó, um dos estudos aqui que eu peguei para mostrar para vocês. Duplo cego e placebo controlado, no qual 26 indivíduos saudáveis, com idade entre 22 e 62 anos, tomaram uma dose administrada de azudimetileno ou corante azul alimentar como placebo. Então, algumas dessas pessoas estavam tomando o azudimetileno e outras estavam usando só o corante alimentar, que elas achavam ser a mesma coisa. Tá? Ninguém sabia o que estava tomando, porque era um estudo duplo cego. Os participantes completaram uma tarefa de vigilância psicomotora para testar a atenção sustentada e uma tarefa de responder perguntas para medir a memória a curto prazo. Então, primeiro era dado, né, as respostas, né, de todo aquele questionário, eram sons, tal, né? E aí depois era retirado, né, e eles tinham que fazer daí as respostas. A curto prazo, durante esse estudo, os que tomavam azudimetileno tiveram um desenvolvimento 70% melhor dos que os que estavam usando somente o corante como placebo. Tá? Então, olha que interessantíssimo, 70%, gente. Tá? E esse estudo não é feito uma vez só, eles muda a pessoa, daí quem tomou corante vai tomar azul, quem tomou azul vai tomar corante, para ter certeza de que o negócio estava funcionando mesmo. Eu sinto muito a diferença para o dia que eu tomo o azudimetileno e o dia que eu não tomo o azudimetileno na minha memória, na minha concentração e na capacidade de fixar conteúdo. Tá? Então, é muito interessante mesmo. Tá, para acontecer o Alzheimer, tem uma proteína que se chama tau. Essa proteína, ela vai degenerando o cérebro. Tá? Ela vai deteriorizando o cérebro. E com o uso do azudimetileno, segundo alguns estudos, essa proteína, ela diminuiu a sua capacidade de destruição do cérebro em, pasme, 80%, gente. Então, 80% do poder de destruição da proteína tau foi diminuída com o azudimetileno. Olha só que coisa mais legal, mais incrível. Tá? O que mais que o azudimetileno trata, gente? Deixa eu ver se eu consigo ver mais comentário aqui. Pode ir perguntando, tá, gente? Que eu tô vendo aqui quando eu consigo, quando eu não consigo ver, eu tô ficando fanha. Pra gente poder ir respondendo, tá? Tá? Então, vamos falar sobre depressão e distúrbio bipolar. Gente, dá para tratar com azudimetileno, depressão e distúrbio bipolar. Não é assim também, pega todos os meus psicotrópicos, jogo no lixo e vou só usar azudimetileno. Não é assim. Por quê? Nós temos que acertar a dose de acordo com a necessidade.
Mas foi observado excelente efeito do uso de metileno em pessoas com ansiedade, depressão e distúrbio bipolar. Tá? Então, bem interessante isso mesmo. Gente, vocês aguentam aí que eu vou pegar um copo d'água? Porque tá difícil aqui, tá? Essa alergia tá difícil, eu tô ficando fanha. Aproveitando para fazer um merchan, eu fui lá, em vez de eu pegar água, eu peguei azul de metileno. Eu já tomei de manhã, vou tomar agora de novo, tá? É bom que ele é antifúngico, antibacteriano, antivirótico. Então, ele já vai tratar a minha garganta, minhas vias aéreas, né? Que estão comprometidas com a arte que eu fiz, né? Gente, às vezes, sabe quando dá 5 minutos de bobeira em você? É lógico que eu sabia que ia dar problema, que aquilo lá é tóxico, mas, sabe, eu fui lá, taquei no banheiro o produto e fechei a porta e fui enxaguar, né? E tô viva, graças a Deus. Ai, não façam isso em casa, tá? Voltando, então. Azul de metileno também pode ser tóxico, viu? Não pode, de forma alguma, esquentar, ferver o azul de metileno. Porque ele vai liberar óxido de nitrogênio e óxido sulfuroso e ácido. Aí ele vai ser tóxico, tá bom? Então, não pode de jeito nenhum. Tá. Voltando ao câncer, tá? O câncer, ele é multifatorial, concorda comigo? Todo mundo acho que concorda comigo, pelo menos os meus seguidores, meus alunos concordam comigo. Tem algumas teorias que colocam o câncer como vindo de um único lugar. Por exemplo, eu não consigo pronunciar, né? Kowalski, não é Kowalski, é de outro jeito que se pronuncia. Mas a teoria dele diz que todo câncer vem da contaminação por fezes, né? Seriam as energias telúricas, né, que trariam o câncer. Se fosse assim, o câncer antigamente seria um número muito maior do que hoje, porque hoje melhorou muito o nosso saneamento básico. Então, antigamente, a pessoa fazia a fossa e fazia o poço logo abaixo. Então, as pessoas acabavam bebendo na água muitos cloriformes fecais, muitas fezes, né? A energia, a pessoa depois tirava aquela fossa e fazia uma casinha em cima sem problema nenhum. Então, acabava que ficando essa energia ali e não tinha um número significativo de câncer. Eu acredito e eu sei e eu tenho certeza que alguns casos de câncer vêm sim por contaminação de parasitas, né? Mas não todos os casos, né? A minha gata tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A bonita aqui, ó, atrapalhando. Então, alguns casos vêm. Por exemplo, eu tenho um paciente que está comigo há 2 anos. É um paciente que, graças a Deus, está muito bem, com câncer em lugares que a medicina convencional não oferece nenhuma esperança, né? Que quando é fígado, pâncreas. Vocês sabem que é bem complicado pela medicina convencional. E ele está super bem, mas nós temos uma luta constante com vermes com ele. Eu não sei, ele é um hospedeiro mor de vermes, porque a gente desverminiza ele, né? E ele, depois de algum tempo, ele está de novo cheio de vermes. Então, o câncer dele, eu acredito que sim, vem de parasitas. Mas nem todo câncer do trato digestório ou da cabeça vem de parasitas, tá? Tem o câncer que vem de vírus. Qual o câncer que vem de vírus? Por exemplo, o câncer de colo de útero, que vem do HPV,
né? O câncer que é de fígado, que é uma evolução da hepatite. E assim vai, gente, né? Tem muitos fatores que podem desencadear um câncer. O azudimetileno, ele combate os vermes, ele combate os fungos, ele combate os vírus e ele combate as bactérias. Então, ele é anti-câncer, vamos dizer assim, né? É uma substância que vai prevenir do câncer, além de todas as outras boas propriedades que ele tem, como, por exemplo, para infecção ou inflamação de bexiga. Não tem aquelas mulheres que têm cistite e que todos os meses, quando vão menstruar, tem cistite e tem inflamação na bexiga? Então, para essas mulheres, tomar durante todo o mês o azudimetileno não vai ter mais. Entenderam? Então, é muito interessante. Ele tem uma ação, principalmente nos órgãos esponjosos. Então, para a bexiga, ele vai, em toda ali a bexiga, ele vai fazer um tratamento, tirar ali todo o vírus, a inflamação, tratar. É muito interessante, gente. Azudimetileno, quem deve usar? Todo mundo. Azudimetileno é uma coisa que muda completamente a saúde, a vida da pessoa. Entendeu? Então, eu não posso me estender muito, porque eu tô com medo que eu tenho uma crise de tosse aqui e não consiga parar mais, tá bom? Mas eu ainda quero falar do distúrbio bipolar e da depressão, tá? Então, vamos voltar ao assunto. Vou falar de um estudo, tá bom? Deixa eu aumentar aqui, porque eu tô sem óculos. Tá. Foi feito um estudo duplo cego também, tá? Controlado por placebo para pacientes com transtornos bipolar. Então, alguns cientistas, eles descobriram que o composto de azudimetileno era um aumento efetivo para estabilização do humor, tá? Porque o que o bipolar tem? Existe diferença, gente, entre bipolaridade e oscilação de humor. Isso é importante. A pessoa que sofre de bipolaridade, ela é de época. Então, ela pode ficar 1 mês, 2 meses bem e depois virar no escambau. Tá? Quando a pessoa no mesmo dia tem oscilação de humor, não é bipolaridade. É outra disfunção que é uma oscilação, desestabilidade dos neurotransmissores, mas não é considerado bipolar. Bipolar é época. Lembra que as avós falavam, nossa, fulano é de lua, né? Então, o fulano que é de lua, ele é bipolar. O fulano que durante o mesmo dia muda de humor, ele tem uma oscilação de humor. Sim, pode ser um problema de neurotransmissores, né? Um problema de neurotransmissores, porque ninguém quer ficar mal-humorado, mas não é bipolaridade, tá? O azudimetileno, por que ele age na bipolaridade e na oscilação do humor? Porque ele inibe o óxido nitrito. Não, deixa eu ver como é que eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês. Tá. Tem duas substâncias que é o ganilato e a sintetase. E eles fazem quando ele está produzindo muito, está sendo muito produzido, ele faz um dano neuronal. Tá? Então, ele vai danificando os neurônios. Então, o transtorno bipolar, ele está associado à disfunção e perda de células dos neurônios, né, das células neuronais e da glia. A glia é o revestimento do cérebro. Tá? Então, o bipolar, ele é degenerativo. Por isso que a pessoa bipolar aos 30 anos, quando ela tem 70 anos, ela está muito pior. Porque foi degenerando, tá? E o azudimetileno, ele impede, tá, que esse óxido nitrito sintetase e o ganilato glicase façam essa destruição. E ainda tem mais, gente. Ele é regenerador da glia. A glia, ela como que eu vou dizer para vocês? Uma pele que reveste o cérebro e que ela ajuda na neurotransmissão. Então, nós conseguimos pensar também pela glia.
E ela é esponjosa. Lembra que eu falei para vocês que o azudimetileno faz um tratamento legal em órgãos esponjosos? Então, a glia é esponjosa. Então, o azudimetileno, ele é um tratamento bem legal para bipolaridade e oscilação de humor. Dessa mesma forma, mais ou menos, age a depressão. Tá? Porque a depressão, ela é um problema de neurotransmissão hormonal. Então, ou a pessoa tem baixa produção de serotonina, ou ela tem uma produção normal, mas ela tem uma dificuldade no transporte desses neurotransmissores. Tá? E tem ainda o fato que, às vezes, a depressão é feita por processo inflamatório. Tá? Então, a pessoa está com uma inflamação neurológica e acaba gerando uma depressão. Tá? Então, o azudimetileno, ele é anti-inflamatório, lembram? Então, ele já vai agir se essa depressão for de fundo inflamatório e ele vai agir também ajudando, né, a essa comunicação dos neurotransmissores. Então, assim, como antidepressivo, ele é maravilhoso. Eu já vi efeitos fantásticos em tempos muito menores do que o uso de fluoxetina, por exemplo. Tá? Então, a pessoa usava a fluoxetina e ela passou a usar o azudimetileno com o acompanhamento, foi feito um desmame, não é bem assim, gente, não é arrancando lá o remédio, jogando no lixo e substituindo que vai dar certo, tá? A gente foi fazendo um processo de desmame e essa pessoa hoje está muito melhor do que era antigamente com o uso de psicotrópicos, tá? Então, é bem legal. Só precisa tomar cuidado com o azudimetileno quanto ao horário que você vai tomar. Por quê? Ele tem um tempo médio de ação no teu cérebro de 6 horas. E ele é formador de energia, nootrópico, ou seja, ativa o teu pensamento, e oxigenador. Então, ele vai dar um up no teu ânimo. E se você tomar o azudimetileno de noite, o que vai acontecer? Você não vai dormir, né? A não ser que você queira ir para o baile, aí você toma o azudimetileno antes de sair, tá? Então, não pode ser tomado. Então, o que eu sugiro que tome? Como o azudimetileno não é só o nome dele, ele é azul mesmo e ele é um corante, então eu sugiro que a pessoa tome ele antes do café da manhã, porque ela vai tomar e depois ela vai escovar o dente, depois ela vai tomar o café e vai limpar o dente. Ou que ela tome ele diluído em água. Diluído em água vai demorar mais um pouco para chegar no cérebro. Então, se você quer despertar para você começar o teu dia legal, então você toma ele puro, coloca embaixo da língua, na mucosa da língua, que aí ele vai fazer um efeito bem legal. Em outras mucosas também funciona, tá? Funciona até melhor. Então, quem não ligar de ficar com algumas mucosas azuis, né? Se é que você me entende, pode fazer uma aplicação em qualquer mucosa, tá? Se é que vocês me entendem. De repente, né, rola até uma brincadeira aí, né? De ficar com os negocinhos azul. Gente, então, coloca embaixo da língua, que daí ele vai direto pro cérebro. Em 5 minutos você tá desperto, você tá legal. Se você colocar na água, vai demorar cerca de 1 hora, mais ou menos, para que ele faça um efeito no teu cérebro. Se você quer usar para uma infecção urinária, por exemplo, ou para você, ou para o teu fígado, né, para tratar a esteatose, para próstata, para as mamas, então você dilui em água, tá? Que daí ele vai primeiro para o teu trato digestório, para o teu trato urinário, vai se metabolizar, vai ser espalhado para o sangue, para então ir para o teu cérebro. Você pode usar 2 vezes ao dia. Então, você pode usar de manhã e pode usar antes do almoço, depois do almoço, lá pelas 2 horas da tarde. Só não pode mesmo usar de noite, porque de noite vai tirar o teu sono. Tá legal? Então, toma só cuidado com esse probleminha. Nunca esquentar o azudimetileno. Então, também se você esqueceu ele no sol lá, ele estragou, você joga ele fora, tá bom? Qual que é o prazo de validade dele? É muito extenso, 3, 4 anos.
Mas se ele ficar grosso, cheio de bolinhas, aí é porque ele já venceu. Aí você joga fora. Porque, por exemplo, no azude metileno da Reabilite, que quem vende é o César e a Kátia e a Neuza, e ele é 30 ml. Então é muito. Você vai usar 2 gotas por dia se só você usar, então vai dar por um tempão. Tem que ficar de olho porque ele pode, por problemas de variação climática, estragar. Então, se ele fizer bolinha, se ele ficar muito grosseiro, é porque ele estragou, aí precisa jogar fora, tá bom? Mas o prazo de validade dele é bem extenso. Gente, tem alguma pergunta? Será que eu falei tudo que eu deveria? Então, aqui não tá atualizando os comentários, tá? Ó, agora eu consegui aqui da Daniela Tigre, né? Muito importante essa pergunta. Ele ajuda no tratamento da tireoide? Sim. Por quê? Porque que ele elimina metais tóxicos. Então, ele já vai fazer uma limpeza na tireoide. Se tiver lá algum metal tóxico, ele vai fazer uma limpeza. Número 2, a tireoide também é um órgão esponjoso. Então, ele faz uma limpeza. Número 3, ele vai agir na hipófise, tá? É na hipófise que é produzido TSH, não é na tireoide. Então, ele vai colocar na glândula hipófise a oxigenação necessária para que ela produza TSH na forma correta. Nem muito e nem menos. Por falar em glândula, o azude metileno, ele age também na glândula cerebral. Ó que importante que eu ia esquecer de falar isso, Daniel. Você que ajudou aí. Ele age na glândula cerebral. A glândula cerebral que é responsável pelas nossas memórias. Então, quando a gente vê alguma coisa que aciona a nossa memória, geralmente a caixinha que abre é uma caixinha ruim. Então, eu tô lá na lanchonete e, de repente, eu vejo uma senhora com um sapatinho preto que tem um lacinho. Esse sapatinho poderia me fazer lembrar de muitas coisas, mas eu vou lembrar do quê? Que a minha mãe, que faleceu, tinha um sapatinho preto com um lacinho igual aquele. E essa memória vai ser acionada, junto com essa memória, vai ser acionada outras memórias melancólicas que irão me deixar triste. O azude metileno, ele age fazendo com que essas caixinhas, né, de memórias ruins, fiquem lacradinhas, fiquem mais fechadinhas, sejam mais difíceis de serem abertas. E as memórias boas, elas venham à tona mais rápido. Isso ele trabalha, porque ele trabalha na glândula cerebral, dando saúde para ela. Quando a gente está bem, quando a gente está saudável, a gente lembra de coisas boas. Quando a gente não está legal, não está com os nossos neurotransmissores funcionando bem, a gente lembra de coisas ruins. Então, gente, ele vai agir também nas memórias. Então, por exemplo, né, no caso da minha filhota aqui, que a gente adotou ela já com 14 anos. Ela tem muitas memórias ruins. Então, ela está tomando o azude metileno desde que ela chegou aqui. E eu consigo perceber hoje que ela consegue resgatar memórias boas da infância dela. Porque antes ela não falava nada de bom da infância dela. Agora ela já fala, sabe? Ela fala, tinha lá um monte de terra quando eu era pequena, lá no Mato Grosso, e eu brincava nessa terra, e a gente fazia carrinho de lata, e isso e aquilo. Ela consegue lembrar bem as coisas boas que antes ela não lembrava de jeito nenhum, ela só lembrava coisa ruim. Né? Então o azude metileno está fazendo esse resgate, né? Essa cura, nas memórias da Camila. Então, eu estou usando ela aqui meio como laboratório. Está sendo muito interessante, está ajudando muito. Né? Então, a depressão é quando você fica muito preso ao passado. Então, só o fato do azude metileno fazer com que as suas memórias boas venham à tona antes das memórias ruins, ele já é um antidepressivo bem interessante, né? Então tá, vamos ver se eu acho mais alguma pergunta aqui que fermente a coisa. Câncer de rim, pode tomar, Rosane? Pode e deve. Por quê?
O rim, ele é um órgão também esponjoso. Tá? Então, o azedo dimetileno ele vai fazer uma limpeza. Inclusive, quem tem problema de creatinina e ureia, usando o azedo dimetileno diluído em água, vai ser muito legal. Tá? Vai ser bem bom. Jô, tenho 60... Neide, você tem 62 anos? Nossa, menina, eu achei que você tinha 50. Então tá conservada, hein? Ó, conta aí pra nós. Mas a Neide, embora ela esteja conservada, com 62 anos, ela anda muito esquecida. Será que posso começar a tomar? Deve, Neide, deve. Começa a tomar, que você vai ver como isso melhora muito, a tua cognição fica muito melhor, até a tua coordenação fica melhor, tá? Então, toma sim, tá bom? Toma, a partir dos 45 anos, todo mundo deve tomar. Ah, tá. A Tainá dizendo que já ia para hiperbárica, né? Como sempre eu louca, né, Jô? Ela escreveu bem isso. Não, imagine, você não tem ideias espartifúrdias. Nem sei se é esse o termo. Tá. Ele ajuda a aumentar a imunidade, está perguntando a Daniela. Sim, ele ajuda porque ele já vai fazer um trabalho de isolamento do vírus, das bactérias. E ele vai oxigenar. Um organismo oxigenado é mais resistente. Entendeu? Então, e vai desoxidar. Então, não é assim, a criança tem mais resistência do que o velhinho, porque ele está menos oxidado, ele está menos gasto, né? Então, o nosso organismo, quando ele sofre oxidação, ele vai ficando mais fraco. Então, esse rejuvenescimento que o azedo dimetileno proporciona ajuda muito, tá? Então, sim, ele aumenta a imunidade. Teve, olá, a Mônica Bittencourt, oi, boa tarde, primeira live, primeira vez que ela está aqui. Mônica, seja bem-vinda, volte sempre, esteja sempre com a gente e compartilha. Então, o azedo dimetileno, gente, para a parte de imunidade, não era isso que eu ia falar outra coisa, mas eu me perdi, isso que dá ficar interrompendo, né? Mas, se alguém me lembrar, eu agradeço. Eu tomei azedo dimetileno, vou tomar de novo. Espera aí um pouquinho, que eu já volto. Tá, vamos lá. A imunidade, sabe aquela piada, gente, do remédio para memória? É assim, gente, eu tô tomando um remédio maravilhoso para memória. Muito bom, você não esquece de mais nada. E não lembro o nome dele. Então, agora eu fiz assim, né? Porque eu me perdi no que eu estava falando. É que eu tô aqui e eu tô preocupadíssima porque eu tenho um paciente às 14 horas no consultório e agora é 13 horas e 54 minutos, né? Então, eu estou a 2 quilômetros do consultório e ele já deve estar chegando. Ele vem de Curitiba, ele deve estar chegando. Ele disse que ia dar um toque no meu celular quando chegasse, mas ele deve estar por aí já arrebentando. Então, gente, o azedo dimetileno, na parte de imunidade, lembrei, é muito bom também, porque, sabe por que eu esqueci? Eu esqueci porque eu não deveria falar isso. Tcharam, agora eu vou ter problema. O azedo dimetileno, pensa, se ele combate vírus, bactérias, para que tomar vacinas? Eu vou encerrar a live com essa colocação que eu espero que não me dê problemas, tá bom? Então, o azedo dimetileno, ele é antivirótico. Para que tomar vacinas? Obrigada, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.